Nosso comentarista Zé Maria Trindade, que vai falar justamente da dificuldade do governo Lula em aumentar essa base de apoio no Congresso. Zé, seja bem-vindo de volta, por sinal, há muito tempo não nos vemos aqui no Prós e Contras. Agora, Zé, o governo não resolveu esse problema. Eu fiz menção agora que o governo está negociando, aliás, está governando com medida provisória, não consegue aprovar, algumas delas, inclusive, vão perder valor porque não consegue ter maioria no Congresso. Apesar de toda essa liberação de emendas recentes, de cargos, não tem avançado da forma como o governo gostaria, Zé. De chave na maneira de governar e Lula ainda não descobriu isso, viu? Muito boa tarde, Piotr. É um prazer estar aqui de volta, né? Nós participamos do Congresso da Jovem Pan durante a semana passada e estamos aqui a Brasília de volta. Olha, Piotr, é difícil agora para o governo mandar de uma forma hegemônica como antes no Congresso Nacional. É porque esse foi um processo. Há muito tempo, desde lá atrás, da Dilma Rousseff, passando pelo governo Jair Bolsonaro, né, houve um empoderamento, que é uma palavra da moda, né, do Congresso Nacional. As emendas parlamentares agora são impositivas e as emendas de bancada também. O Supremo Tribunal Federal transferiu o orçamento secreto para as emendas parlamentares. O ministro me falou que agora ele recebe um ofício do presidente daqui da Câmara determinando a liberação de recursos, para se ter uma ideia. Ou seja, o Congresso ganhou uma hegemonia muito forte. Por outro lado, há resistências ali na indicação de certos cargos. As estatais todos querem. Mas por quê? O deputado morre de medo do toque-toque da Polícia Federal, ou seja, indicar alguém para cargo público ficou perigoso, porque eles roubam e o parlamentar que indicou acaba assumindo a culpa. Nós estamos vendo aqui o Congresso Nacional vazio. É uma semana, um início de semana, segunda-feira, né? Então ficam aqui grupos de turistas conhecendo melhor o Congresso Nacional. Mas os bastidores estão repletos de informação e de encontros. Hoje, o ministro Alexandre Padilha vai ater o presidente da Câmara para um encontro importante para definir linhas. Arthur Lira promete agora ajudar o governo que está em dificuldade no Congresso. Então, não pode mais usar as emendas parlamentares. Essa liberação de emendas foi para aquele grupo de parlamentares de primeiro mandato. Eles não estavam no ano passado quando o orçamento foi elaborado, então não apresentaram as suas emendas. E para não ficar de mãos abanando, o governo foi lá atrás. E não são poucos não, viu? São mais de 300 deputados com mandato novo. Aí o governo pôde liberar emendas. Agora, há uma grande queixa, Piotr, de que os cargos de segundo e terceiro escalão estão vazios. E é esta a grande pressão para a liberação dos cargos em representações nos estados. Ou seja, está difícil administrar como antigamente o Congresso Nacional, viu? Ô Zé, essa mudança de chave que você fez menção logo do início aí, o governo parece que também não entendeu. Há pouco a gente estava discutindo a política externa do governo, essa diplomacia desse governo Lula. Ele acabou de receber Nicolás Maduro, está em Brasília, inclusive, com pompa e circunstância. E não é por uma questão meramente pragmática, porque é necessário se relacionar com os países que fazem fronteira com o Brasil. Tem uma questão amazônica ali, que é extremamente sensível, problema de narcotráfico naquela região, essas coisas todas. Mas, enfim, fato é que nós temos uma situação hoje em que o governo a todo momento cutuca o Congresso Nacional, seja com aquelas releituras de decisões já tomadas pelo Congresso Nacional. Eu fiz menção na semana passada aqui, relembrei, na verdade, né? A questão da Eletrobras, que já foi aprovada no Congresso Nacional, já foi feita, também a questão do saneamento. Agora, a forma como o governo está lidando, ou seja, retomando como se tivéssemos em 1990, começo dos anos 2000, sem conversar com o Congresso, é uma chuva de ideia ruim. E chuva de ideia ruim é canivete aberto, ou seja, o Congresso não tem guarda-chuva para isso e vai reclamar quando começar a cair, do jeito que nós estamos vendo. Parece que liberação de emenda, como você já fez menção, não tem esse poder que tinha antigamente, porque o Congresso tem essa autonomia, e mesmo a liberação de cargo, diante de ideia ruim, com essa forma mais diligente com que as pessoas acompanham política, o governo tem um problema sério, porque ele não entendeu o momento que vive o país. É o que a gente escuta aqui. Olha, Lula fez uma campanha dizendo que seria uma frente ampla. Sim. Alguns acreditaram e o apoiaram. Alguns votaram, muitos votaram, né? E outros apoiaram politicamente.
E o PT tem que entender que ele é muito generoso com ele mesmo, né? E esse governo Lula é diferente. Ele tem que dividir com esta base ampla e não está fazendo. É aí que mora a dificuldade. Então, hoje, a oposição está muito dura, tem mais de 100 deputados, ali 106 deputados, né? O governo tem 120 que votam com o governo de qualquer forma e o centro é que está comandando aqui o Congresso Nacional. E é este centro que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está galvanizando e é o todo-poderoso do momento. Hoje é quase um primeiro-ministro, não é, Zé? A Constituição é quase parlamentarista, Zé, só não é de fato. Quer dizer, não é teoricamente, na prática se transformou numa Constituição parlamentarista. E parece que o presidente da Câmara hoje é o primeiro-ministro, Zé. É o que Michel Temer chamava de governo presidencialista congressual. Ele quis que seja assim, né, o Michel Temer, e dividiu o poder. Lula não está fazendo isso e vai encontrar dificuldades. É um sinal vermelho, inclusive, para o que virá depois. Há vários pedidos de impeachment do presidente Lula aqui, e quem comanda esse processo é o presidente da Câmara, Arthur Lira.